Os mais belos contos da maior obra de ficção de todos os tempos. As Mil e Uma Noites. Tradução de Mansur Shalita. O rei Shahryar e seu irmão, o rei Shahzaman. Conta-se, mas só Alá sabe tudo, que havia nas dobras do tempo e dos séculos um rei da dinastia dos Sassan que reinavam nas ilhas da Índia e da China, e tinha 2 filhos, Shahryar e Shahzaman. Ambos eram governantes justos e seus povos amavam-nos. Certo dia, Shahryar sentiu irresistível saudade do irmão e enviou seu vizir para convidá-lo. Shahzaman respondeu: "Ouço e obedeço." Fez os preparativos necessários, encarregou o vizir de governar na sua ausência e partiu. No meio do caminho, lembrou-se de que havia esquecido um documento que queria mostrar ao irmão e voltou para apanhá-lo. Ao chegar ao palácio, encontrou a mulher deitada no seu leito imperial com um escravo negro. Pensou: se tais coisas acontecem quando ainda não saí da cidade, qual não será a conduta desta devassa se demorar-me muito tempo no reino do meu irmão? Sacou da espada, cortou as 2 cabeças e retomou a viagem. Mas uma grande tristeza apoderou-se dele. Emagreceu, empalideceu. Ao vê-lo assim, o irmão preocupou-se e indagou-lhe sobre as causas de sua depressão. Ele não quis contar. Para distraí-lo e diverti-lo, Shahryar organizou uma excursão de caça e um safari em sua honra. Assim mesmo, no último momento, desculpou-se e seu irmão saiu sozinho com os convidados. No palácio do rei havia janelas que davam para o jardim. O rei Shahzaman olhou através de uma delas e viu 20 escravas saírem do palácio acompanhadas por 20 escravos e dirigirem-se para um açude no meio do jardim. E ficou espantado ao reconhecer no meio do grupo a própria esposa do irmão, a qual, num determinado momento, chamou a si um negro gigante e entregou-se a ele na presença de todos, dando assim sinal para que os escravos e escravas se juntassem e imitassem a rainha. Observando tudo isso, Shahzaman pensou: por Alá, minha desgraça é menos pesada que de meu irmão. E instantaneamente a alegria voltou-lhe o coração e as cores às faces pálidas. Quando Shahryar voltou, alegrou-o ver o irmão recuperado e quis saber a causa da mudança tão repentina. Posso contar-te a causa de minha depressão, não de meu restabelecimento, disse Shahzaman. E contou-lhe o que acontecera entre ele e sua mulher. Mas o irmão queria saber também o segredo de seu restabelecimento e insistiu. Shahzaman acabou por lhe contar o que observara da janela do palácio. Primeiro gostaria de ver tudo isso com os próprios olhos de Shahryar. É fácil, replicou o irmão. Proclama que estás viajando para um país longínquo. Sai publicamente da cidade e a ela volta em segredo, e poderás assistir a tudo da janela como fiz. Imediatamente o rei encarregou um pregoeiro de anunciar a sua ida numa viagem demorada. Os soldados acompanharam-no e instalaram um campo fora da cidade. O rei entrou em sua tenda e ordenou aos criados que não deixassem entrar pessoa alguma. Depois disfarçou-se em mercador e, voltando secretamente ao palácio, pôs-se à janela indicada. Menos de 1 hora depois, viu 20 escravas e 20 escravos rodearem a rainha. Viu o negro gigante e tudo o que seu irmão lhe descrevera. O rei quase perdeu a razão e disse ao irmão: vamos procurar outro destino pelos caminhos de Alá, pois só teremos direito a voltar a nossos tronos se localizarmos homens mais desgraçados que nós. Saíram do palácio e viajaram dias e noites
até que chegaram a um prado à beira-mar. Naquele prado havia um córrego de água fresca. Os dois irmãos sentaram-se debaixo de uma árvore para beber e descansar. Logo viram um mar agitar-se e dele sair uma coluna de fumaça negra, e a fumaça transformar-se num gênio de enorme estatura, carregando um cofre. Aproximou-se da árvore, sentou-se e abriu o cofre. E os dois irmãos viram nele uma mulher de grande beleza que lembrava as palavras do poeta. Apareceu na noite e transformou-se em dia. E os viajantes se orientaram pela sua luz. Seus olhos eclipsam os sóis e as luas. As criaturas dançam de alegria quando ela chega, e a natureza chove lágrimas quando ela se vai. O gênio tirou a mulher do cofre e disse-lhe: "Vou dormir um pouco." E, apoiando a cabeça nos joelhos dela, fechou os olhos e dormiu. Ao ver os dois reis, a mulher acenou-lhes para se aproximarem, mas eles explicaram por sinais que tinham medo do gênio. "Não tenhas medo", replicou. "Ele nunca acorda antes da hora habitual. Dispondes de muito tempo", e como eles continuaram a hesitar, tirou a cabeça do gênio de cima dos joelhos, depositou-a sobre uma pedra e disse aos reis: "Se não vos aproximardes e me furardes, acordarei o gênio que vos submeterá à mais horrível das mortes." Então eles fizeram o que ela queria, e ela mostrou-lhes um pequeno saco cheio de anéis. "Sabeis o que são estes anéis?" perguntou. "São os anéis de 60 homens que copularam comigo, sobre os comos deste cretino Afrite. Agora dai-me vossos anéis para que eu junte a minha coleção", acrescentou. "Este Afrite apaixonou-se por mim, raptou-me na noite de meu casamento e me encarcerou neste cofre, sendo mortalmente ciumento. Mas ele não sabe que seja o que for que uma mulher deseja, nada a impedirá de consegui-lo." Disse o poeta: "Não confies nas mulheres e não des fé às suas juras, pois seus humores dependem de seus ovários. Exibem amor fingido e agem como perfídia. Que a história de José te ponha de pré-aviso. Não vês que o demônio expulsou Adão do paraíso por causa de uma delas?" Os irmãos olharam um para o outro e disseram: "Se a este gênio acontecem coisas assim, apesar de sua força e vigilância, podemos sentir-nos consolados." E regressaram a seus palácios. Shahryar mandou cortar a cabeça de sua esposa e dos 40 escravos e escravas. E a fim de prevenir qualquer futura traição, decidiu-se casar-se cada noite com uma nova donzela e mandar matá-la na aurora. Em 3 anos, centenas de moças foram assim sacrificadas. A tristeza e o horror encheram o reino. As famílias fugiam para salvar as filhas, até que um dia o vizir, encarregado de conseguir uma nova donzela, procurou e nada encontrou. Voltou para a casa abatido e receoso do que o rei faria com ele. Ora, este vizir tinha ele mesmo 2 filhas que superavam todas as demais moças em beleza, charme, finura, educação e inteligência. A mais velha chamava-se Sherazade e a mais nova Duniazade. Sherazade havia lido inúmeros livros e conhecia histórias dos povos, reis, poetas dos tempos antigos e modernos. Era eloquente e sua voz tinha um timbre melodioso muito agradável. Vendo o pai assim infeliz, perguntou-lhe qual era a causa da sua infelicidade. Contou-lhe. Então disse Sherazade: "Por Alá, pai, deve casar-me com este rei. Não importa que morra ou sobreviva, saberei livrar as filhas dos muçulmanos
desta calamidade. O vizir atendeu à vontade da filha e levou-a ao rei Shahriar. Entretanto, Sherazade dera as seguintes instruções à irmã: quando estiver com o rei, mandarei chamar-te. Assim que o rei acabar seu ato comigo, dize: conta-nos, querida irmã, uma daquelas histórias maravilhosas que fazem o tempo passar de maneira tão deliciosa. Então, contarei minhas histórias e, quiçá, resgatarei assim as filhas dos muçulmanos. Quando o rei se aprontava para deitar com Sherazade, começou ela a chorar. Que tens? Perguntou o rei. Oh, meu soberano, tenho uma jovem irmã de quem gosto muito e queria despedir-me dela antes de morrer. O rei mandou vir Duniazade. Duniazade chegou e jogou-se nos braços da irmã. Depois ficou encolhida ao pé da cama até que o rei acabasse de arrebatar a virgindade de Sherazade. Depois, Duniazade disse à irmã: Alá te acompanhe, ó querida irmã. Por que não me conta uma das tuas maravilhosas histórias para que a noite passe mais agradavelmente? Falou-ei com prazer, se meu soberano permitir. Sim, conta-nos uma de tuas histórias, disse o rei a Sherazade, esperando suavizar assim sua habitual insônia. E Sherazade pôs-se a falar. Continuação no próximo áudio. A história será O Mercador e o Gênio. Se você gostou desse audiolivro, inscreva-se no canal e me dá um joinha. Se puder contribuir com qualquer valor para que eu possa dar continuidade a esse projeto, apoie o canal pelo Pix 18988159631, que também consta na descrição do vídeo. Obrigada!